Você conhece Hannah K? Ou a professora e jornalista Ana Kelma Galas são a mesma pessoa. Hannah K escreveu o livro Espelhos e Miragens. E aí, como é que foi a escolha do pseudônimo? Na realidade, foi um projeto que eu me inseri ainda no início dos anos 2000. Eu já era jornalista, professora, e tinha um site que você publicava contos, dizia-se contos, né? E quando eu comecei a publicar lá, eles exigiam uma espécie de nickname, que é um pseudônimo. Aí eu peguei as iniciais do meu nome, né, que é Ana Kelma, e pensei, eu vou escrever Hannah K, né, porque é mais... ficou sofisticado e tal. É um nome forte. E esse site chamava-se Xana Inbox, era no antigo extinto site chamado Terra, que era alocado dentro do UOL. E logo em seguida esse site passou 2, 3 anos funcionando e foi desativado. O meu trabalho, naquela época, se tornou muito conhecido, porque era um conto que era seriado, se dizia conto, mas na verdade era um romance. E eu comecei a publicar e ele teve uma repercussão enorme, tanto é que logo após a saída do site, ele foi postado em outro site e meu nome circulou muito. Quando eu pensei em reeditar o livro, agora em impresso, foi a primeira publicação dele, eu pensei, bom, eu vou resgatar o Hannah K, porque é como as pessoas me conhecem até hoje, né, como escritora. A gente sabe, né, Kelma, que quando surge o livro, a impressão que dá é que você acabou de escreveu rapidinho, né? E ele estava pronto desde 2005, como você falou, já publicado no O processo de site. escritura desse livro foi muito mágico, assim, que eu considero, porque eu estou escrevendo um livro novo que eu já estou há 3 anos e é uma dificuldade imensa você fazer a montagem de um texto que seja agradável de ser lido. Esse livro eu escrevia 10 páginas por semana e pouco revisei agora para o processo de publicação. Ele é o meu melhor livro, é o livro que eu me identifico mais, eu gosto muito de ler e reler esse livro. E poucas pessoas que leram essa história tiveram algum tipo de observação negativa, porque ele é um livro denso, a história é um pouco visceral, como eu digo assim, é viciante, e é uma história que provoca muita identificação. Vamos falar da história. Ela fala de uma jovem, Ana Paula, Sim. que passou em Direito na Universidade Pública, e é uma jovem que se percebe, se descobre lésbica durante a narrativa. Sim. Fale mais. Bom, o que é que eu imaginei? Na época eu já tinha escrito outra história, eu me identifico muito com a literatura identitária, eu tenho um parâmetro hoje, que eu sou pesquisadora da área de corpo, sexo e gênero, mas naquela época que eu escrevi não era bem essa minha perspectiva. A perspectiva é de alguém que queria contribuir no combate da homofobia, de alguma maneira. Hoje eu percebo que a melhor forma de você combater a LGBTfobia, ou seja, a aversão que as pessoas têm pelos indivíduos que fogem da heterossexualidade, é através da arte. Porque eu produzo muito material científico, acadêmico, participo de muitos fóruns, mas a arte ela tem uma capacidade de penetrar muito intensamente e dar um ponto de vista que é muito interessante para quem não conhece aquele assunto mais profundamente, ele provoca uma empatia. Então eu escrevi a história da Ana Paula, que era uma menina de classe média alta, que passa em Direito, o pai dela é advogado famoso na cidade, é situada em Teresina, embora eu não fale na cidade, mas quem mora aqui vai identificar ela perfeitamente, porque é uma cidade muito característica, né, para quem mora aqui. E eu faço da Ana Paula uma espécie de metáfora, né, porque todos nós que somos criados dentro da heterossexualidade, nós, e dentro de uma classe social, e dentro de um paradigma de sociedade que nós vivemos, nós fomos criados para ser espelho. Ou seja, para refletir as expectativas que as pessoas têm em você. Então, romper com essas expectativas passa a ser muito problemático. Dói. Dói em todo mundo, não vamos dizer que dói só no indivíduo. Dói na família, que não entende, dói nos amigos, que começam a desconfiar do indivíduo. Por exemplo,
A Ana Paula tem um alto debate interior e a escrita é toda escrita numa perspectiva de diário, intimista. Intimista e confessional. E confessional, que é um estilo de literatura que é justamente esse, de mostrar o indivíduo por dentro. Não é um narrador que vai, por exemplo, descrever a emoção dela de fora. É a própria indivíduo que narra a história na sua perspectiva. Então, a Ana Paula, ela foi concebida para se desmontar. Ela passa de espelho a ser algo que não é um espelho mais. Ela vai fazer a sua própria construção social, a partir dessa autodescoberta dela como lésbica, dentro de uma sociedade que é absolutamente heteronormativa. Então ela começa questionando a si mesma, evidentemente, o que é que está acontecendo comigo, eu não queria isso, como, evidentemente, uma saída de armário nunca é tão fácil, nunca é algo tão descomplicado assim, dependendo do indivíduo, do campo social onde ele esteja, pode ser algo muito traumático. Para Ana Paula, ela contraria as suas próprias expectativas, porque ela era uma menina namoradeira, ela tinha quem ela queria, e de repente ela se apaixona por alguém que absolutamente não a quer. E ela, é claro, tem todo um debate interior em torno dessa paixão, que além de inesperada e quebrar com as suas expectativas, ainda provoca uma jornada de autoconhecimento muito intensa, que é essa que o leitor acompanha. E o livro pretende sair do gueto, ultrapassar essa barreira de que só os pares, só os iguais é que vão ter interesse. Não, na verdade, esse livro aqui é censura livre. É um livro que a família inteira pode ler, porque a minha preocupação aqui não é fazer uma obra homoerótica, é uma reflexão existencial sobre um indivíduo que não é heterossexual. Então, digamos que você tem uma família que está vivendo essa problemática da descoberta de alguém, né, da sua identidade diferente, e o livro ajuda... E que não é anormal. Que não é a naturalizada, né, digamos assim. Porque o que a gente discute muito aqui é que toda identidade não é dizendo que existe um normal e um anormal, mas toda identidade tem o direito de ser. E hoje, mais ainda, quando a gente estuda teorias como a queer, a gente vai ver que o indivíduo está em trânsito. Você não pode fixar uma identidade e dizer, eu sou heterossexual. Não, você está heterossexual, porque daqui a pouco você pode dar uma topada, conhecer alguém que vai fazer você se questionar sobre aquilo que você é realmente. Então, a gente não deve fechar os parâmetros. A questão da normalidade e anormalidade na sexualidade é algo construído a partir do século XIX, justamente porque o heterossexual precisava do seu oposto. E ele cria o seu oposto doentio. Não é que as identidades sejam doentes. A gente não vai chamar, por exemplo, um transexual de doente porque ele não é hétero. A gente não entende nada ainda sobre as identidades e por que elas são assim. Ainda hoje a gente está no debate para saber se a pessoa se torna, se ela se transforma igual uma abóbada, né? Ou se ela nasce ela é assim. Influenciável, como a mãe da Ana Paula tentou dizer, foi a outra que... Você é resultado de uma má influência, né? Porque a gente pensa assim, poxa, se você anda com gays, você vai virar gay. Se você anda com a lésbica, você vai se tornar lésbica. Não, não é assim. Não é essa relação. Evidentemente, as pessoas precisam se desconstruir dos seus preconceitos para se permitir, inclusive, conhecer o diferente. Porque a contribuição que o LGBT traz em todas as esferas, principalmente por trazer uma perspectiva diferente, é muito interessante, tanto em termos de culturais, né, comportamentais, como as contribuições históricas de transformação social. A gente tenta aqui, por exemplo, através desse romance, despertar empatia. O que é isso? Bom, eu não te entendo, eu não te compreendo, eu não te aceito, mas eu procuro saber o que acontece contigo. Tento me colocar no seu lugar. Isso que seria a empatia em seu melhor estado, né? Provocar justamente a compreensão. Não é a aceitação de dizer eu vou te tolerar, né? Porque em relação à tolerância existe um discurso muito ruim. Eu vou te aceitar aqui, eu vou te aguentar aí, mas eu não gosto de ti, nem quero tua presença. Então, a tolerância não é muito bom. O importante é, talvez, a aceitação e o respeito. Né? Kelma, Ohana. Kelma Ohana. Aqui você pode me chamar de... Você estuda
sexo, corpo e gênero numa instituição que ela abre para esse debate. Porque, olha, universidade, faculdade, centro universitário, não abre para o debate LGBT assim, facilmente. Eu sou feliz, né? Eu sou feliz de estar numa instituição que antes Faculdade de Santo Agostinho, agora Centro Universitário. Então a gente já está aí há anos contribuindo com essa discussão e eu particularmente coordeno outras atividades dentro da instituição voltadas para esse tema, como por exemplo um projeto de extensão chamado Um Olhar sobre a Diversidade, discutindo corpo, sexo e gênero no espaço universitário. Eu pesquiso esses temas com o PIBIC dentro da faculdade, da instituição, e fora isso, né, a gente tem eventos que a gente leva drag queen, leva o transexual, justamente para tirar esse caráter de excepcionalidade, né, esse caráter de discriminação. E não levar só especialistas para falar sobre. Não, a gente tem que levar o próprio indivíduo, porque dessa maneira a gente vai desconstruir aquela ideia de que o indivíduo LGBT vive no gueto. Não, onde é que está o indivíduo LGBT? É o professor, é o guarda de trânsito, é o cara da biblioteca, é o seu colega de sala de aula. Então, vamos pensar que os LGBTs estão escondidos em algum canto lá como um rato. Não, eles estão vivendo as suas vidas, pagando seus impostos, casando, separando, constituindo família da mesma maneira que qualquer outro indivíduo. Agora, é claro, a gente tem aquela impressão de que essa massa, né, está escondida em algum lugar e a gente não vê. E a visibilidade vem através do Agora, livro. tem muitas questões, né, relacionadas a isso. Se você é uma cis, ou seja, se você não tem algum tipo de incoerência com o gênero que foi lhe atribuído ao nascimento, então se você não tem um corpo masculinizado nem um corpo efeminado, então você se esconde. E é mais fácil dessa maneira, porque você não vai ter que enfrentar, muitas vezes, o preconceito. Dizem que para a mulher é mais fácil ela ficar escondida ou isso é mito? O que eu estou discutindo aqui é que essa questão da facilidade é enganosa. É enganosa. Porque a Ana Paula, por exemplo, era cis, completamente. Isso. Ela era uma moça feminina, né? Agora, a Manu, pela qual ela se apaixona, não. Ela já sofria todo o imbróglio em torno dela, porque onde ela entrava na sala de aula, todo mundo batia o ombro, né? A piscadela, né? Olha, ali vai entrando uma lésbica, né? Que ali é o chamado, o pejorativo é o sapatão, né? Então vai entrando sapatão na sala. E aí aquela discriminação não é uma discriminação literária, não. A discriminação existe no campo social, né? Então, Ana Paula, no primeiro momento, ela é levada até a engrossar o couro, né? A apontar também, a fazer graça. E a Manu da história é uma criatura absolutamente ativista, né? Ela é envolvida com milhões de movimentos dentro da universidade e ela não está nem aí para o que pensam dela. Mas isso machuca o indivíduo. Você tem que criar 1000 couraças para sobreviver a ataques, né? Então você muitas vezes é interpretado pelo seu corpo, pela sua sexualidade, tua orientação sexual, teu gênero. Você é interpretado como uma pessoa do mal, né? Que você é discriminado e jogado no gueto. Então, para sobreviver, muitas vezes, os LGBT se escondem, se unem em ambientes que eles se sentem mais confortável. Mas esse era um movimento lá dos anos 90. É outra coisa, né? E você passa na história também, você retrata cenas culturais. Isso daqui é uma delícia, né? Porque a diferença de classes, né? Que a Manu, muita discussão, ela é pobre, pobre, né? É das classes populares e a Ana Paula não. Já tem toda uma discussão de classe ali, porque a família da Ana Paula é assim, né? Tipo, eu vou te aceitar, mas por favor, né? Saiba escolher. Né? Escolha alguém da tua classe, né? Porque existe também, além do preconceito em relação à identidade sexual, tem um preconceito de classe ali muito forte, que a gente vê muito isso embutido, né? Se você é rico, abastado, as tuas diferenciações elas passam a ficar em segundo plano, porque o que vem em primeiro plano são as tuas credenciais econômicas. Então a gente tem muitas discussões aqui, e todas elas muito bem tecidas a partir de um panorama cultural que a Ana Paula gosta muito de ler, ela está sempre comentando e fazendo referenciações literárias, de música. A Manu já tem outra vertente, ela é roqueira, então ela ouve outras bandas, ela lê outros livros.
E é um cruzamento muito interessante, discursivo mesmo, sobre as referências culturais de cada um. É uma obra muito rica, assim, nesse sentido, né? E é um reflexo do que acontece hoje na universidade, né? Quando a pessoa chega, ela se depara com um meio... Ela se choca aqui, né? Porque eu me choquei também, né? Quando eu entrei na universidade. A gente vinha de escolas que pareciam hospitais. Aí você entra na universidade, na época que eu entrei, a universidade era descascando a tinta da parede, as carteiras eram riscadas. Movimento estudantil. Aí você começa a se confrontar com pessoas que são diferentes daquele perfil que você traz da escola, que todo mundo é padronizado. Você entra na universidade, você vê manadas e manadas de pessoas que são completamente diferenciadas entre si. E essa oportunidade de conhecer pessoas diferentes de si é muito importante, porque vai te estimular ao relativismo, a sair do teu etnocentrismo, achar que, por exemplo, teu estilo de vida é o único correto, é o único certo, é a única coisa que vale a pena, porque nós temos muito isso nas classes sociais, é achar que apenas as tuas necessidades são importantes, a do outro que se lixe, né? E essa discussão toda perpassa também a história de Espelhos e Miragem, né? Então, como é que Ana Kelma Galas se define? É engraçado, eu sempre fico brincando sobre isso. Quando eu era estudante, eu pesquisava quadrinhos. Fiz uma monografia de quadrinhos, aí todo mundo só me chamava para falar de quadrinhos. Aí tudo bem, eu era a estudante pesquisadora de quadrinhos, montei núcleos de pesquisa de quadrinhos, organizei feira, Ana Kelma é dos quadrinhos. Depois eu comecei a mexer com música, eu fazia festivais de música, Quinta Rock era eu que organizava, aí Ana Kelma do rock. Aí depois Ana Kelma, jornalista cultural. Lembro demais. Pronto, a Ana Kelma faz caderno de cultura. Depois comecei a me envolver com outras coisas, comecei a ser pesquisadora, professora. Ana Kelma, professora. Depois Ana Kelma começa a mexer com cinema. Aí eu sou roteirista de cinema. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que as pessoas agora estão me identificando como escritora de literatura lésbica. Só que eu quero dizer que, para além dos estereótipos, dos aprisionamentos identitários, etc., todos nós somos mais do que, né, nós somos de fato, né? A gente é múltiplas camadas, etc., etc. Então, a definição fica muito por conta de quem te vê, né? Eu me defino como, né, Ana Kelma, jornalista, Ana Kelma, professora, Ana Kelma, roteirista e agora Ana Kelma, escritora. Quem quiser pegar um pedacinho de cada coisa e fazer sua própria opinião, é porque é muito ruim você dizer assim, eu sou isso, né? Na verdade, eu sempre quis, sinceramente, desde a minha infância, ser escritora. Ao longo da história, fui fazendo um milhão de outras coisas, desenhando, pintando, esculpindo. Quer dizer, não é algo que eu pare e diga, eu vou me aprisionar bem aqui nesse momento e ser apenas isso. Eu acho que todos nós fazemos muitas coisas e somos realmente um campo de possibilidades, né? Infinito. Muito obrigada, Muito Ana obrigada a Kelma. você. Obrigada, Clarissa. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada à TV Antares e TV Assembleia pelo apoio. Até o próximo Sob Outro Olhar.